Já estamos ao vivo. Bom dia pessoal. Fala aí pessoal, muito bom dia a todos. Bom dia a todos. O som tá ok para vocês? Vocês estão nos vendo? A imagem como é que tá? Tá com um delay aqui, agora eu liguei. Deixa eu só tirar o som aqui, senão vai atrapalhar aqui o negócio. Mas então é isso pessoal, muito bom dia a todos. Estamos aqui numa sala diferente, num cenário diferente. Isso aí. Para a gente ter menos deficiências ou dificuldades técnicas. Nossa antiga sala. Voltamos aqui ao antigo e velho aquário. Para a gente conseguir fazer um UFC decentemente, para que funcione tudo e que dê tudo certo. Então, primeiramente, perguntar se vocês estão nos ouvindo, se está tudo bem, está tudo ok com vocês, se vocês estão bem. Depois da queda da bolsa, está todo mundo vivo aí, se tem alguém aí. Um cenário que a gente já estava comentando, né? Piora, pessimismo, virou o ano. A gente começou o ano, né? Lembrando, recapitulando um pouco, com carteiras mega conservadoras, já chamando atenção. Infelizmente é ruim, né? A gente que trabalha em bolsa falar que realmente bolsa não tem grandes perspectivas ou as perspectivas não nos parecem ser muito boas, de acordo com aquilo que a gente olha. Então a gente começou o ano com uma carteira que tem, por exemplo, BB Seguridade, ativo mega resiliente, Ambev, recém-adicionada, Cielo, outro papel também bem resiliente, conservador. Então são aí só 3 para citar, de papéis bem conservadores, aqueles papéis que normalmente muita gente acabava apostando em momento de receio com bolsa, né? E a gente também não foi muito diferente, né? A gente fez essas apostas, estão se mostrando acertadas essas apostas, e o cenário ainda inspira muito cuidado, tá? A gente continua receoso, sim. Essa queda recente que a gente observou no Ibovespa, motivado, entre outras coisas, por um certo mau humor, um certo pessimismo com relação a mercados emergentes em geral, que advém também boa parte do receio que se tem em relação à China. Então, o crescimento chinês ele não demonstrou nenhuma grande pujança, não surpreendeu na margem de uma forma positiva. Isso acabou vindo pesar, e a gente tem uma política de crédito restritiva lá também que vem ajudando a corroborar um sentimento menos positivo em relação à China. E se existe esse sentimento menos positivo em relação à China, isso acaba se traduzindo em demanda por commodities, e isso acaba nos pegando em cheio. Um pouco mais do mesmo, mau humor, a percepção de risco, percepção de que as condições de política econômica ela continua errada no país, tudo aquilo que a gente já vinha conversando só continuou presente nesses primeiros dias. Chama atenção só para 2 coisas. Primeiro, os volumes muito baixos, tá, que a gente continua observando. Então isso dá um sinal talvez de fraqueza nesse movimento de queda, não sei, é difícil falar. E o outro ponto é que a gente estava fazendo conta e algumas coisas já começam a estar na conta, né? A gente começa a ver múltiplos de empresas parecido com patamares de negociação lá ainda está acima de 2008, de crise. Tá? Quando que bateu e voltou, né, também, né? Também tem isso. Mas a gente fez uma comparação com agosto de 2011, né? Agosto de 2011 a gente também teve um certo frenesi em bolsa. A bolsa chegou a bater nos 47. PLs, EV, EBITDAs de algumas empresas chegaram a bater no mesmo patamar de 2008, da crise. Então tudo tem um preço, né? E é isso exatamente que a gente vinha discutindo, né? Ontem, né? O Celso, a gente estava pegando alguns gráficos de preço de ação, mas gráficos de múltiplo, né? Do PL, do EV, EBITDA, para ver como é que oscilou isso. E o que a gente observou é que realmente diversos ativos estão muito perto de umas mínimas. Isso quer dizer que não vai cair? Não é bem assim, calma. Não quer dizer isso, né? A gente não está falando que não vai cair. Mas chama atenção, começa a surgir realmente algumas discrepâncias. Tipo, pode ser que realmente houve uma reprecificação, né? O setor de consumo não vai crescer mais a mesma coisa, então não faz sentido negociar um PL25, mas também alguns ativos parecem estar já precificando um cenário bem ruim, que tem muito a ver com a percepção da nossa macroeconomia, mas que talvez não tenha tanto a ver com a percepção do micro, daquilo que está acontecendo no dia a dia. A gente não vê a Renner tendo um decréscimo de receitas, a gente vê a Renner desacelerando o crescimento, deixar de crescer 15 e crescer 5. Tá? Então, assim, não é que esteja barato, mas algumas coisas nos parecem estar no preço. Em relação a isso, eu não sei se o Celso quer comentar, ou o Kim.
Na verdade é só lembrar que a gente está falando em 2008, uma época de pânico, etc. Então a gente está vivendo, querendo ou não, tudo bem, é uma desacelerada, mas não é um cenário catastrófico e a gente está olhando ações tradando ao mesmo múltiplo. Acho que é bem isso que você falou. Talvez muita coisa já esteja barato em termos de múltiplo e já vale a pena olhar com mais carinho aí algumas oportunidades. Concordo, a gente vem fazendo isso, né? Quase que um exercício diário de como é que estão os setores, como é que estão alguns papéis. A gente está até olhando agora de novo, BR Malls, né? Um exemplo claro. Ela só bateu nesse nível, até abaixo um pouco, olhando... Não é o preço da ação, tá, gente? A gente deixar assim bem claro, a gente vem discutindo isso, mas não é o preço da ação. Esquece o preço da ação. E sim o múltiplo, olhando o EV/EBIT, da Price Earnings. O BR Mall só bateu no nível abaixo do que esse em 2008, no momento de crise. E no momento de crise, que a gente não está vivendo isso agora, tem que deixar bem claro, você tem os excessos. Tanto é quando foi também o anúncio do Investment Grade do Brasil, né? Bateu 70 e poucos mil pontos, agora melhorou, vai a 80 e voltou e foi a 30 mil pontos. Então tem todos esses excessos, 70 como 30. Mas alguns papéis, não é que a gente está falando aqui é para comprar o Ibovespa, mas alguns papéis nos chamam a atenção e a gente acha que vale esse risco-retorno, dado mesmo com o cenário, ainda pode piorar a situação macro. A gente vem discutindo com a nossa área macro, com o Daniel Kuhn e com a Zena, vem discutindo recorrentemente, eles acham até que pode ainda piorar um pouco o cenário macro, mas tem muita coisa no preço e daí em diante pode melhorar. Então, até para carrego, não é para dizer, compra esse papel e semana que vem você vai sair do papel, que fique claro. Mas alguns papéis nos chamam a atenção, uma Duratex a 12 vezes lucro, uma BR Malls a 14, e shopping é mais resiliente do que varejo, a BR Malls só bateu isso, foi até abaixo na crise, ela está 10 vezes EBITDA, foi na crise de 2008, que ela chegou a bater 8 vezes EV/EBITDA, a gente acha que não vai bater, porque a gente não está vivendo crise, não tem por que vender, digamos assim, BR Malls, e nos chamam atenção alguns papéis, alguns setores. Que nem isso, aí a gente, inclusive, conversou sobre isso até para a carteira Top Picks, né? A gente constantemente está revisando os nossos posicionamentos para saber se de fato a gente não está errando, ou será que a gente não pode olhar uma outra coisa que não o óbvio. O óbvio hoje nos parece ser realmente continuar optando pelo conservadorismo, continuar sendo precavido, ou seja, continuar mantendo uma Cielo em carteira, uma BB Seguridade, uma Ambev, mas eventualmente em algum momento a gente tem que começar a olhar no relativo e ver que algumas coisas estão com um preço bastante interessante. Setor de construção mesmo, a gente comentou na outra semana e ontem a gente conversou de novo, será que não vale a pena ter alguma coisa em carteira semanal? É bem temerário, tá? A gente não chegou a esse consenso. Acho que só nesse contexto de Top Picks, que é um perfil um pouco mais de oportunidade mesmo, se a gente tomar uma decisão muito rápido, também a gente pode ter um pouco de prejuízo. Quer dizer, acho que a gente já está começando a ver essa precificação aí meio distorcida, mas acho que vale a gente esperar o momento certo para entrar nos ativos, enfim, se não é uma carteira que a gente está olhando, sei lá, daqui 5 anos, que aí teoricamente você teria mais espaço para entrar antes, mas acho que precisa o timing é um pouco mais importante nessa carteira e por isso que a gente está tão conservador agora, mas sempre de olho para a oportunidade certa. Com certeza, até porque a gente não quer pegar a faca caindo, a gente acha que pode cair um pouco mais. Só que hoje parece que tem um upside maior do que a gente olhar, digamos, uma queda, mas a gente ainda está pessimista, então é melhor a gente prefere optar por um capital, digamos assim, mais seguro, em empresas que a gente acha que tem boa gestão, um bom ativo, do que tomar um risco, como o setor de real estate. Ela pode divulgar uma boa prévia, mas divulgar um cash burn, ou seja, ela acelerou a venda do imóvel foi ruim, mas ela vendeu pra caramba, mas com um preço ruim, então não adiantou nada. A prévia é uma proxy para o resultado, mas não necessariamente mostra que aquele resultado vai ser excelente, mas eu concordo. Acho que o recado assim, principal a ser dado a gente tem um lado bom que a gente não está vendo um momento de paura, né? A gente não está vendo a nossa bolsa cair 3% todos os dias, um movimento manada saindo desesperadamente de Brasil, não. Mas a gente continua observando um pouco mais daquilo que a gente vinha observando. Com os volumes decrescentes, o que chama a atenção, ou seja, talvez as vendas estejam perdendo força, talvez muita gente já reduziu bastante exposição ao Brasil e talvez a assimetria esteja mais, ou seja,
está todo mundo de um lado já, que é o lado exatamente do pessimismo, desse consenso mais negativo. Daqui a pouco, o outro lado, a cauda começa a ficar muito grande, e o outro lado começa a valer a pena e começa a gerar alguns movimentos. E é isso que a gente está de olho para tentar pegar essa virada. Tá? Ainda é cedo para falar em virada. Ainda tem algumas coisas que podem acontecer, e assim, a gente estava exatamente discutindo isso, o que poderia dar esse estilingue, essa virada, né? Isso. E a gente conversou até com a Zeina, assim, sinceramente, infelizmente, acho que o principal trigger de virada para esse ano é o contexto político, né? A gente ter ou uma mudança política, desculpa, uma mudança na questão de eleições, que aí obviamente ficaria muito mais para um segundo semestre, ou ainda, quem sabe, já para curto prazo, e por isso a gente estava conversando, que seria já em fevereiro, alguma reforma ministerial que desse a indicação para o mercado de que a Dilma ou está enfraquecida ou que ela vai ter que mudar um pouco a condição de política econômica, ou seja, a retirada do ministro Guido Mantega, que é um cara quase que emblemático hoje em dia, a mudança no comando em postos importantes, trocando por pessoas que passem uma credibilidade ao mercado, no nosso entendimento, faria com que a Bolsa, por si só, já precificasse uma mudança, independentemente se a Dilma ganhar ou não a eleição. Considerando que a Dilma ganhasse a eleição, o fato dela mudar, eventualmente, a condição de política dela monetária ou fiscal, com a mudança de ministros agora, já poderia ser um estilingue muito forte para a Bolsa, tá? Então, por isso que a gente vinha comentando, a gente está olhando muito o cenário político para esse ano. E por que isso? A gente sabe que, poxa, se haver uma mudança nesse sentido, a gente vai ver uma Petrobras, por exemplo, já repercutindo isso, puxando o Ibovespa. O setor elétrico todo também andando, um saneamento, concessões, logísticas, várias coisas poderiam começar a dar um sinal de recuperação. E isso só já motivaria algumas altas na nossa Bolsa. Então, acho que assim, primeiro a gente quis começar falando um pouco desse contexto, né? Chamar a atenção e para depois entrar mais no detalhamento micro, né? Falar um pouco do que está acontecendo, né? Porque bolsa caindo, todo mundo se pergunta, né? O que está acontecendo. E aí eu já aproveito e passo uma pergunta que teve aqui no chat, eu já não vi não lembro quem era, mas sobre o mercado imobiliário, Celso. Que era um pouco daquilo que a gente estava comentando, né? Que o que vem acontecendo não é que o mercado está despencando, a gente está tendo uma desaceleração. Isso. A pergunta que teve ali foi o seguinte: bom, o mercado imobiliário, enfim, com uma série de financiamentos e tudo mais, ele desacelerando, será que a gente haveria uma diminuição do emprego? Ou que isso poderia se espalhar para todos os setores da economia e a gente teria uma contração de atividade econômica? Eu já digo que, assim, a minha opinião é que a gente poderia talvez ter menos gargalos e eventualmente uma diminuição, um teto, os salários batendo num teto. Hoje um mestre de obras ele ganha um salário bem considerável, né? Com certeza, é mais difícil achar até do que engenheiro, Exato. Mestre de obra. Mas falando um pouco, a gente teve até a última reunião que a gente teve com uma empresa que a gente gosta do management, que é a MRV. Eles destacaram isso, né? E até o nosso entendimento também ele foi corroborado. O mercado, muitas ações, a gente viu, teve um momento que você tinha mais de 20 incorporadoras, construtoras no mercado, com a Binsegal, a Biara, quer dizer, diversas Agra, diversas empresas aí que nem existem mais, foram incorporadas nesse mercado. E tinha, né, o mercado exigia para se fazer o IPO de que você tinha que lançar o máximo possível, tem um déficit habitacional, quanto mais você lançar, você vai ganhar mais dinheiro. E não foi visto isso, quer dizer, o mercado tem um tamanho, o mercado brasileiro, como qualquer outro mercado, ele tem um tamanho para absorver o número de imóveis. Começou-se a lançar demais, teve uma necessidade de caixa. As vendas não acompanharam os lançamentos. Lançava-se de tudo, porque várias empresas estavam linkadas ao bônus, o que é totalmente errado, um conflito de interesse absurdo, quanto mais você lançar e vender. Então, imagine que você é um diretor de uma companhia, você trabalha na direção de vendas, eu trabalho na diretoria de incorporação. Nossa meta é lançar, a minha é lançar, a sua é vender. Vamos lançar e vender. Não vamos olhar preço, não vamos olhar retorno. Se a meta é essa, eu quero lançar e vender. Ah, mas e o retorno? E a TI? Não, olha só, essa não é a nossa meta. A nossa meta foi lançar e foi vender. Você vai colocar um preço baixo para poder vender, eu vou colocar o máximo possível de terreno, a gente vai comprar para lançar.
Então, o que aconteceu? As empresas tiveram que se ajustar. A gente está vendo limpeza grande no balanço da PDG, no balanço da Visa, no balanço da Rossi. Empresas que já limparam o balanço das grandes, uma Cirela. Empresa que está terminando limpeza, Gafisa. Então foram feitos ajustes e o mercado não é mais daquele tamanho que era no passado, ele nunca foi. Então várias empresas ainda têm, até lembrei agora de uma que também acabou sendo incorporada, uma Tenda. Quer dizer, várias empresas foram incorporadas, está se fazendo uma reestruturação, o mercado é menor do que se imaginava, os bônus foram colocados para um patamar, né, quer dizer, linkados a retorno, que é correto, né, quer dizer, não adianta você vender, lançar, se você não está olhando o retorno, senão não adianta nada. E essa parte de mão de obra, a gente conversava com algumas empresas, o pessoal falava que a obra em frente roubava o mestre de obra, o pedreiro, tudo isso para aquela obra do lado que falava, eu pago 10% a mais, eu pago 20%. Isso foi inflando. Hoje, o mercado, por exemplo, de empregadas domésticas, muitas mulheres foram trabalhar na construção civil ganhando mais, muito mais do que o salário mínimo. Hoje isso se acomodou. Por quê? Porque as empresas estão lançando menos. Isso está na prévia. A gente até enviou ontem um relatório sobre isso, né? Um relatório para destacar as prévias que foram bem, as prévias neutras e as prévias ruins, tentando antecipar. E nesse a gente ainda colocou as datas de divulgação de balanço, com algum comentário, é melhor para esse, tende a ser positivo para essa, ruim para esse. Então, assim, eu não acredito mais em desemprego. O problema foi que o setor de real estate atraiu muita gente que nem estava no setor. E essas pessoas já vão acabar saindo desse setor, e se já não saíram novamente, voltaram para os setores que eles estavam originalmente, porque o número de lançamento, o número de vendas tende a cair. Não acho que isso vai afetar o macro como um todo, aumento de desemprego por conta disso, porque a gente viu ano passado, por exemplo, o crescimento de vendas com material de construção, cimento principalmente, ele só cresceu no setor de imobiliárias 1,5%. No setor de obras públicas, cresceu 1%. O que cresceu muito, a gente colocou isso até hoje no relatório matinal, foi o setor de puxadinho, né, de formiga, que é a pessoa física que compra para aumentar a casa dela, para fazer melhoria. Esse cresceu 6%. Então, com a acomodação do ano passado, uma desaceleração, a gente espera que esse ano seja um ano de estabilidade, né, ainda de arrumação da casa, para ano que vem as empresas voltarem a crescer. Mas eu não vejo esse cenário de desemprego. Cresceu muito o setor, cresceu muito esse segmento, tem agora uma desaceleração e uma acomodação. Essas pessoas vão voltar para trabalhar onde elas estavam trabalhando antes, tudo isso, mas eu não vejo esse forte desemprego vindo da parte de mão de obra. Até porque tem obras públicas, tá? E depois acelera novamente o setor de construção, que deu uma parada, digamos assim. No passado deu uma parada mesmo, né? Então assim, eu acho que até a gente estava discutindo isso, que hoje o principal problema do Brasil não tem sido tanto de demanda, mas sim de oferta, né? Uhum. Então, por que o Celso comentou de alguns deixam de executar esse setor ou de operar esse setor? O cara que vê que construir uma casa, comprar um terreno, construir uma casa e vender dá muito dinheiro, muita gente começou a fazer isso, muita gente que não é do ramo, né? Isso. Além das próprias construtoras, enfim, que inflaram pra caramba, né? Eu me lembro de conversar com o presidente de uma associação de construtoras do Vale dos Sinos, lá no Rio Grande do Sul, e isso há questão de 1 ano e meio, 2 atrás, e ele falando que não entendia onde é que essas grandes construtoras viram tanto mercado, que eles estavam lá há 30, ele e as construtoras locais, há 30 anos, e nunca se aventuraram a sair lançando projetos do tamanho que eles vinham lançando, né? Então, que eles não estavam enxergando o mesmo volume de demanda, né? Chamou a atenção deles. E essas construtoras, que nem o Celso comentou, tinham uma meta de lançamento, e aí saíam lançando mesmo, tá? Então, assim, o que eu acho que é saudável até é um ajuste, né? Exatamente, a gente não vê uma inflação do salário de um mestre de obras ou de um pedreiro, nada contra essas profissões, mas que isso também tem um certo ajuste. Talvez ajustou já o que tinha que ajustar. Isso. E a gente não vê mais essa inflação. Então, acaba sendo até, por um lado, positivo esse desaquecimento, né? Uma outra pergunta que se comentou aí, que era sobre o setor elétrico, já aproveitando, falando mais de uma forma geral, sobre o setor elétrico, eu acho que continua um setor aí que está num ranço, digamos assim, de todos os últimos movimentos que o governo e a ANEEL fizeram nos últimos anos.
Teve uma mudança já quando a ANEEL discutiu, por exemplo, com a Light sobre a questão de perdas que a Light vinha tendo, vinha buscando, digamos assim, competir contra essas perdas. Teve uma mudança de política, de postura ali com a Light, tá? Isso foi no ano passado. Então, assim, foi já mais pro final do ano passado, outubro, bem dizer. Então, foi a primeira vez que eu vi alguém falando que a ANEEL parece ter deixado de seguir um pouco aquela linha muito dura. Isso foi o suficiente para motivar novas altas em bolsa ou para o mercado achar que o governo mudou sua linha de atuação no setor elétrico? Não. Então, ou seja, muitos bons ativos continuam meio que largados, abandonados. É o caso de uma CEMIG, é o caso até mesmo de uma Copel, CPFL caiu pra caramba, não só por conta disso, mas também teve alguns resultados mais fracos. Tractebel veio sofrendo nas últimas semanas. Então, assim, o setor elétrico está meio que à mercê, aí, assim, com certo ranço negativo do investidor estrangeiro e até mesmo do local, frente à intervenção do governo no setor. Em compensação, é outro setor que, se daqui a pouco a gente tem uma mudança na condução de política, poxa, é um setor que poderia dar realmente uma mexida muito grande. A gente sabe que é um setor regulado, é um setor que o dedo do governo ali ele é muito forte. E se daqui a pouco o mercado interpreta que, olha, peraí, eu acho que a Dilma vai flexibilizar um pouco, eu acho que a Dilma vai mudar um pouco a condução dela de política, é um setor que com certeza andaria bastante. Tá? Por hora, sem muito mais o que comentar, meio que é na espera disso. A gente tem alguns casos que a gente gosta, CEMIG é um bom exemplo, Copel é outro exemplo interessante, Alupar, totalmente diferente de CEMIG e Copel, um case muito mais de longo prazo, de valor, mas óbvio que enquanto a gente continuar com essa nuvem, digamos assim, de regulação no setor, acaba ficando difícil, né? Isso sem falar também no aumento da taxa de juros, que também acaba influenciando esses papéis, né? Então, assim, pergunta sobre o setor elétrico, acho que era isso. Eu ia só levantar a bola de educação que a gente, que é a vedete do ano, para o Kim comentar aí algumas novidades. Boa. Entrando em educação, ontem, acho que não mexeu no mercado, mas foi uma informação bem importante que, enfim, alertou o pessoal, enfim, todo mundo começou a voltar a olhar essa coisa do CAD. Ontem o CAD, só lembrando, soltou um comunicado que o caso da aquisição da Uniceb pela Estácio ia precisar um pouco mais de aprofundamento. Enfim, e mais tarde no dia, a Estácio ela soltou um comunicado falando, de acordo com as análises do CAD, o nível de sobreposição após a aquisição da Uniceb seria de em torno de 6%, de 6% a 7% no EAD. Enfim, primeiro falando do caso especial de Estácio, não é uma coisa que mude o case, enfim, se a gente for ver os municípios, enfim, as regiões que têm sobreposição, são outras regiões que não São Paulo, e o motivo principal da aquisição da Uniceb foi uma porta de entrada em São Paulo, que, enfim, ela é forte no Rio de Janeiro e em alguns outros estados, mas São Paulo sempre foi uma praça importante com uma barreira de entrada grande. Então, foi um pouco do racional foi esse. Então, a gente não vai ter muita sobreposição lá, querendo ou não, a sobreposição total de 6%, 7% não muda o case, tanto que nem mexeu no papel direito. Enfim, mas o que uma luz amarela que acendeu foi que o CAD está falando, no caso da Croton e a Anhanguera, também teve uma sobreposição importante de cerca de 7% em EAD. Enfim, já falou agora da Estácio, mas ninguém sabe como que vai ser executado isso. Enfim, se de fato tiver essa restrição, como que vai ser? Vai ser venda de ativos? Vai ser fechamento de cursos? Enfim, o MEC não quer que feche os cursos. Então, a gente pode ter um número, mas a gente precisa ver um pouco mais de como que vai ser essa execução, se pode complicar um pouco mais, enfim, porque tem alguns... foram levantadas algumas dúvidas que se você vender o curso, ia ter que vender, enfim, a parte de cima, que é a faculdade, etc, etc, mas assim, tudo jogando ao ar, assim, bem especulativo, mas é para se pensar e, enfim, e acompanhar. Então... É que como é um setor que está no foco dos investidores, qualquer noticiazinha já gera um certo receio. Assim, muita gente tem, né, o setor de educação. A gente viu, o Celso conversava com gente com alguns investidores institucionais que tinham as três, né? Isso.
carrega a posição, ou manter, isso é um problema, né? O cara não queria correr o risco de ao cavalo, ela falou, põe nas três. Quer dizer, todo mundo tem, qualquer coisinha não tem quem compre, então eles vão vender, aí não tem quem compre, então você gera uma pressão ali é consenso, né? É um setor que é consenso, esse é o maior problema. Bom, então, enfim, notícia também, sempre querem levantar tópicos polêmicos de especulação. Tem que ler jornal, né? Os caras também têm que ler jornal. Então, enfim, a gente tem que filtrar isso aí. No final das contas, o CAD, enfim, ele mostrou que vai ter restrição no caso da Estácio, mas ok, não vai mudar muita coisa e no final das contas a gente tem que ficar de olho em como que vai ser essa execução, até acho que a decisão de Kroton e Anhanguera sai antes, lembrando que a partir da data do anúncio da aquisição você tem 330 dias, o CAD tem para soltar, enfim, todas as restrições, etc., e o de Kroton e Anhanguera vai vencer agora em junho, tá? Então, mas grandes chances de eles tomarem a decisão antes, tá? Então, a gente vai ficar de olho nisso aí, mas assim, nada de muito relevante que mexa em Estácio ou no case, que é a nossa preferida do setor, tá? Bom, acho que da parte de Estácio é isso, acho que Deixa eu só responder uma pergunta aqui que o Marcelo da Monte Bravo, sempre presente aí, um abraço, Marcelo, perguntou de Banrisul, a gente até conversou, o Thiago não está aqui, que é quem cobre, mas a gente conversou hoje de manhã, né? Assim, a gente teve uma deterioração de resultados em Banrisul, isso prejudicou o papel, e hoje o que se tem assim, no pipeline, digamos assim, de expectativa para quarto trimestre é alguma melhora marginal, seja especialmente controle de despesas, e o banco vai lá entregando um retorno sobre patrimônio de uns 15%. Isso, a meu ver, já seria razoável para justificar o banco não negociar abaixo do seu valor de patrimônio. Tá entregando um retorno de 15%, a meu ver, deveria negociar pelo menos no valor de patrimônio, o que não é verdade. Mas eu já li relatórios de gente que que contesta um pouco exatamente pelo cenário assim, para bancos médios, que não é um perfil um pouco diferente do Banrisul, né? Mas gente contestando essa tese, que não, ok, acho que estaria muito no preço. Particularmente sou viesado, achar que o papel deveria voltar para pelo menos 12,25, 12,50, que é, no mínimo, o valor de patrimônio. Apesar de que, entregando um retorno acima do seu custo de capital, ou seja, na casa de 15%, esse papel, ao meu ver, deveria negociar com um pouco mais até de prêmio em relação ao seu valor de patrimônio. Hoje, negocia descontado a 0,97, 0,95 do valor de patrimônio. Tá? Então, acho que teria aí pelo menos uns 10% de ajuste para esse banco valer alguma coisa mais racional com o momento vivido. Teve até uma concorrente nossa que soltou hoje um comentário sobre um preview do resultado do quarto tri, ela informando o resultado é bem melhor do que o terceiro, melhora nas margens, um controle maior de custos, mas eles estão com uma projeção 10% até abaixo do consenso. Ele cita isso, é um pouco abaixo de book, deve entregar um ROE, um retorno sobre patrimônio de 15%, e aí eles acreditam com 15%, com baixa liquidez, negociando a book, para eles estaria meio que no preço. Eles têm uma recomendação neutra em relação ao papel. Qualquer melhora de lucro, é óbvio, você teria um re-rate. Se ele volta a entregar 18% que eles entregavam, é óbvio que ele tem que negociar com prêmio. É só contrabalancear só num comentário de um concorrente nosso que soltou hoje o preview de Banrisul. É isso aí. Quem ia falar de DASA, né? Ia falar de DASA, mas só antes comentar de ser... Desistiu, Desistiu? Não vi, eu estava em reunião agora. Não, você desistiu de falar de DASA. Desistiu. Que susto. Fica louco. Não assusta. Que a DASA tem uma OPA rolando aí, né? Se eu tivesse desistido. Não, eu só queria para pegar o gancho aqui de educação, é bem rápido que a SER anunciou uma aquisição lá em SER Educacional. Do senhor? Janguier. Senhor Janguier Diniz. Pouco controverso figura ímpar do mercado de educação no Brasil. Deem uma gogada aí, senhor Janguier Diniz, e vejam que figura que é esse cara. Eu só quis comentar de ser mais para falar um pouco do que não o que a empresa faz, etc., mas só para ver que ela está num nicho um pouco diferente. Tá? Ela fez uma aquisição pequena lá em Pernambuco, enfim, 350 alunos, ela tem 100 mil, então, assim, bem relevante, mas só lembrar que a SER, das abertas, ela que tem mais
presença lá no Norte e Nordeste. Enfim, é interessante isso porque é um nicho. Eles têm uma presença forte em Pronatec, que é a bandeira, enfim, do governo atual para a reeleição. Eu acho que essa notícia serviu mais de um gancho para a gente, enfim, ficar de olho nessa empresa, que é de educação, mas ela está num nicho um pouco específico ali, se você for comparar com as outras, tá? De novo, a aquisição representa menos de 1% do valor de mercado do valor da empresa ser educacional na Bolsa, enfim, 0,3% da base de alunos, então, assim, nada relevante. Bem tá? pouco representativo. Bem pouco, só lembrando que ela está continuando com essa estratégia de ficar no Norte e Nordeste, tá? Era só esse comentário. Agora indo para a DASA, que mas amanhã... Só um pouquinho, mas é para comprar a cera ou não? A cera, eu vou ser sincero que eu não dei uma olhada. Eu acho bem interessante você ter se você quer ficar em educação num nicho mais específico, exposto ao Norte e Nordeste, pode ser que vale a pena, mas de fato eu preciso dar uma olhada melhor. Dinheiro, esse é que eu quero. Tanto faz com o Nordeste. Eu vou te falar, depois que eu olhar a empresa, eu vou te falar se é para comprar ou vender. Que agora eu não quero falar, enfim. O nosso coreano é melhor do que o dos outros. É sempre sacaneando. Não, assim, em geral, a visão de mercado que a gente até deu uma olhada era bem positiva, né, para ser, muita gente salientando aí. O que eu falei do Janguier Diniz é que quando tu olha as fotos dele na internet, tu não quer ser só esse cara, tu fica com medo de ser só esse cara, né, pô. Mas vamos deixar no ar aí pro pessoal procurar ali. Isso, pra pessoal, ver que eles vão achar. dá uma olhada, esse é o Janguier Diniz. Então, indo rapidamente para a DASA, então amanhã vai ter o leilão da OPA. Lembrando que o leilão vai ser precificado em R$15. Hoje isso é uma matéria de que a adesão, ainda, apesar de ser um dia antes, a adesão é pequena, cerca de 2% do percentual, 2% do montante necessário para a OPA sair, que já foi confirmado. Tá? Mas só lembrando que, nesses casos de OPA, etc., as corretoras, ou enfim, quem está organizando, elas vão enchendo o book, etc., só faz o registro mesmo no final. Então, assim, não quer dizer que não vai sair, etc. Só lembrando do contexto, o Edson, enfim, ele quer fazer essa OPA para tomar o controle da DASA, só que você tem lá 3 grandes fundos que são contra, enfim, não acham que o preço devia ser maior, etc. Então, quer dizer, esse pool de investidores já teoricamente não vai entrar na OPA. Então, sobra um pool menor de 50%, fora que desses 50%, teoricamente, mais ou menos 25% desses... Não, você tem 50% que sobrou. Metade desses 50% tem que aderir, já que os outros caras não vão aderir. Então, teoricamente, ficou mais difícil, mas nada é impossível, já que, enfim, eles estão há muito tempo já fazendo roadshow, enfim, para conseguir fazer esses investidores aderirem. Agora é esperar, os registros vão até amanhã à 13h e o leilão acontece às 4h. Lembrando que a precificação é R$15, por isso que o papel corrigiu para perto disso, você tem ali um ponto de certeza se sai ou não, por isso que está tradando a um desconto, mas vale a gente ficar de olho ali e vamos ver. Acho que vale entrar na OPA? Tu acha que vale aderir ou não? Cara, para quem já estava ali em DASA, conseguiu comprar um preço bem, né? mais justo, tipo, mais abaixo, acho que vale. Vale, você entra, você já traz a valor presente aquilo, você não precisa esperar, porque querendo ou não, DASA, ela está no processo de reestruturação. Ela vai ter mais um tempo lá de sangrando um pouco, margens baixas e tal. Se você está olhando 5 anos, beleza, fica com papel ali, você vai ter a mesma visão dos fundos, que é a visão de longo prazo, você tem potencial maior, você acha que vale mais que R$15 sua ação, justíssimo isso. Se eu tivesse comprado, enfim, a R$15 ou alguma coisa perto, eu ia segurar, ou até mesmo a 13, eu seguraria se eu tivesse uma visão de longo prazo. Mas se eu estou olhando, se eu comprei num preço bom, abaixo de 15, e vai acontecer essa OPA, eu entraria, porque você está trazendo o valor muito rápido, esse valor da reestruturação muito rápido, você vende, você tem uma gama de oportunidades ali para você investir em outros setores, ou até tem fleuria ali, etc. Então, acho que sua visão de curto prazo, você entrou num momento bom, acho que é uma boa você antecipar esse fluxo de caixa aí, do que ficar esperando reestruturação, vai que não saia OPA, etc, etc. Então... Tem alguns fundos que eventualmente poderiam querer impetrar isso, você não deixar que isso saia do Exato, papel, porque eu acho que tem muito mais valor. Esses 3 fundos, lembrando, correspondem a 25% do capital da empresa, é bem relevante. Bem relevante. Então, assim, um pouco do panorama geral, a gente vai ficar de olho amanhã como que vai sair esse leilão. Show.
O Marcelo da não, desculpa, o Moneynvest, o pessoal da Moneynvest perguntou de YouTube. Basicamente, hoje a gente teve dados da Febraban, desculpa. Não, Serasa. Não, Febraban, nada. Dados Serasa inadimplência. De inadimplência. Melhor na margem do que o mercado estava esperando, isso está dando um gás para os bancos. A gente continua vendo, enfim, com bons olhos YouTube, está na nossa carteira, YouTube ou Itaúsa, enfim, continua na nossa carteira, a gente continua gostando, enfim, tem uma visão construtiva, digamos assim, para o case no longo prazo. Não sei, desculpa, eu tinha... Não, é que a inadimplência do consumidor fechou o ano passado com queda de 2%, e é a primeira vez que isso acontece desde 2000. Então, quer dizer, a inadimplência ano a ano vem em alta, é normal, mais gente pedindo dinheiro, tomando crédito, você subir. Quando você vê menos de 2, caramba, mesmo com... E o crédito cresceu 1,8, cresceu pouco, tudo bem, mas a inadimplência caía, quer dizer, comparativamente com mais crédito, mais financiamento, foi bem interessante. Não, os novos entrantes de crédito têm um perfil pior também, tende a aumentar. Deveria, e não, diminuiu, ou seja, os bancos estão muito mais seletivos e cobrando mais, né, com uma margem maior. Exatamente. É impressionante. O que é bom, né? Na verdade, assim, o retorno para os bancos tende a aumentar. Assim, óbvio que teve uma mudança na composição de carteira, de mix aí, para aumento de crédito imobiliário e com vis-a-vis redução em crédito de automotivo, por exemplo. Então isso já melhoraria o mix de banco, mas em compensação também diminui um pouco o retorno. Mas essa diminuição no retorno ela já foi meio colocada na conta de um tempo para cá, na verdade já no ano passado, 2012, na verdade. Na medida que os bancos saíram de um ROI, de um retorno sobre patrimônio lá de 23, 24, até mais, e chegaram a bater, vai lá, seus 17, 18. Que é excelente. Que é excelente, exato. O que está tendo agora é uma reprecificação para eventualmente conseguir entregar 20. Seja porque melhorou a sua análise de crédito, uma mudança de perfil, melhora de sistemas também. Mais produtos, né? Vai lembrar o quanto a gente, o Itaú demitiu, cara? Foram 6.300 pessoas, gente pra caramba, acho que no ano passado. É. E fora isso, quer dizer, quando o cliente ele compra um crédito imobiliário, não é venda casada, mas se ele tiver mais produtos, o consumo de mais produtos, cartão de crédito, outros tipos de produtos do banco, ele tem uma redução na taxa. E os bancos mesmo falam, poxa, o cliente que entra no crédito imobiliário, em média no Brasil, é de 15 a 20 anos esse crédito imobiliário. Ele vai segurar esse cliente, provavelmente, dando um cartão de crédito, ele tem alguns produtos que ele acaba fidelizando aquele cliente por muitos anos. Então é interessante também para o banco, minha taxa de crédito imobiliário é baixa. Mas o risco é muito pequeno. E aí você não oferece outros produtos, cheque especial, algumas outras coisas que acaba sendo benéfico também para o banco. A margem talvez não caia tanto como se imaginava no passado. Tem uma pergunta ali de Marco Polo. Eu levantei a hipótese hoje de manhã, o pessoal deu risada de mim aqui, que houve um ataque especulativo às empresas do Rio Grande do Sul. Por motivos óbvios, a gente é uma da economia mais pujante aí do país, apesar disso não ser traduzido muitas vezes nos números, né? Sempre São Paulo acaba aparecendo aí, mas a gente entende que houve um ataque especulativo. Randon, Marco Polo, Banrisul, Lojas Renner, todas excelentes empresas, todas gaúchas, sendo atacadas constantemente em bolsa. Injustamente. Não, mas o Kim estava falando aí de Marco Polo, né? Para que tivesse estômago para aguentar aí, né? Marco Polo é aquilo que a gente vem falando já há um tempo. Enfim, até o final do ano passado, acho que ficou bem claro isso, que a empresa, o setor em si passa por eu não vou nem entrar muito no detalhe, que a gente já falou muito aqui, mas basicamente o setor passa por um período de certeza agora. Na parte urbana, enfim, você tem tarifas congeladas, custos subindo, diesel subindo, e você não podendo repassar no preço. Então, quer dizer, os operadores eles ficam relutantes em fazer algum investimento novo, porque você não tem o retorno necessário. Então, para que eu vou fazer? Vou usar o ativo que eu tenho, já que o retorno está baixo, e bola para frente até, enfim, a gente conseguir repassar as coisas. Na parte rodoviária, que são, enfim, linhas interestaduais, etc., também a gente está num impasse do governo, querendo abrir licitação para todas as linhas, que hoje opera por um regime de autorização, mas eles querem mudar isso para licitação. Então, se você é um operador, você está operando hoje, você sabe que vai ser uma licitação, você não vai fazer nenhum investimento, você não sabe se você vai ganhar. E é basicamente esse o cenário que a gente vive hoje na parte de ônibus. Então, tanto que Marco Polo precificou isso,
O que acontece é que esse ano vai ter, enfim, vão decidir como que vai ser essa parte de licitação, e até que termine esse ano, começo do ano que vem, a fabricação em si vai ficar de lado, porque você não vai ter demanda, enfim, a empresa já falou que vai ficar flat, etc. E é difícil por curto prazo. Se você tem um olho de curto prazo, você não vai tirar nada daí. Você vai... O cara compra, daí vem o resultado horroroso, né? De repente. E todo mundo já sabe que é horroroso, mas vem horroroso e ainda você está falando de uma coisa que não é muito líquida. Pessoal, qualquer movimento de venda, você entrou no papel, seu resultado, que a gente sabe que é ruim, mas aconteceu o fato, o pessoal vende e aí você perdeu ali dinheiro quando você estava olhando no curto prazo. Então, acho que olhando no curto prazo, qualquer coisa assim perto de um ano e meio, acho que é mais difícil, não vale a pena, assim, de jeito algum. Acho que nem trigger especulativo tem no curto prazo, entendeu? Acho que não faz nenhum sentido, assim, você entrar no papel. Agora, você está com uma cabeça de 2 anos ali, investidor de mais longo prazo, fundamento, acho que vale, assim, está bem descontada a empresa. Você vai ter, querendo ou não, depois dessa definição, esse investimento represado vai sair. E, enfim, a empresa, ela acredita que cresce de 10% a 15% ao ano. Hoje, esse ano, ela tende a crescer 0%. Então, passado essa parte nebulosa, você até que tem um cenário positivo para a empresa. Mas ali é questão mais de longo prazo. Talvez você não tenha que esperar para entrar na ação daqui 1 ano só, porque o mercado antecipa muito. Quer dizer, no meio do ano pode acontecer, as licitações vão sair em... Esse é outro tipo de setor que daqui a pouco, se a gente tiver uma mudança na política, a percepção ou a expectativa da gente que, vai ser dada uma nova forma de condução para esse segmento. Daqui a pouco tu vai ver Marco Polo andando, né? É justamente isso, é justamente o mercado antecipando. Não é só porque o cenário vai ficar bom daqui 1 ano e meio que só daqui 1 ano e meio que você é um ponto de entrada. Se tudo ficar mais claro daqui 3 meses, mercado antecipa já é um ponto de entrada. Então acho que é só a gente ficar de olho. A gente gosta da empresa, o operacional é bom, tem uma marca forte, qualidade. Por exemplo, na venda de ônibus todo mundo já pensa, enfim, os operadores já pensam em Marco Polo em termos de qualidade, confiança, manutenção. Então, acho que o recado é esse, assim, cenário nebuloso próximo ano, 1 ano e meio, mas pode dar algum ponto de entrada antes, assim, que as coisas ficarem um pouco mais claras. Beleza, então, tempo encerrado, né? Encerrado. Pessoal, obrigado aí pela paciência de vocês, desculpa qualquer brincadeira, enfim. Valeu, pessoal, boa tarde aí para todo mundo. Até quinta, daí voltamos, ou na reunião, ou na matinal, enfim, todo o tempo que estamos aí, tá bom? Boa tarde. Valeu. Boa tarde.